Fala Turbofan, beleza? Bora ligar esse Turbofan e vamos para mais um vídeo. Hoje eu irei contar a história do voo VASP 169. A história do voo que foi perseguido por um OVNI, objeto voador não identificado. Vamos ao vídeo. Tudo começou na madrugada calma do dia 8 de fevereiro de 1982, quando o Boeing 727-200 de prefixo Papa Papa Sierra November Golf, um dos 727 Super 200 da VASP, estava sob o comando do experiente piloto Gerson Maciel de Brito. O avião havia decolado a 1h50 da manhã do aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, e dirigia-se em um voo tranquilo para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, de onde seguiria depois para São Paulo, operando um VEM, Voo Econômico Noturno, com a sigla VP-169. Após algum tempo de voo, a viagem perdeu sua tranquilidade, pois enquanto estava voando sobre a cidade de Petrolina, em Pernambuco, o comandante Brito avistou um objeto luminoso à esquerda da aeronave. De início, o comandante achava que era outro avião, então o comandante Brito começou a monitorar esse objeto. Após alguns minutos, o comandante Brito contactou o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, da cidade de Recife, que estava vetorando o voo, para saber que avião seria aquele que estava ao seu lado. No entanto, o SINDACTA informou que não havia nenhuma aeronave naquelas proximidades naquele momento. O comandante Brito sinalizou os faróis do Boeing 727 e diminuiu a iluminação da cabine para melhor observar o objeto, pois ele ainda pensava que aquele objeto se tratava de um avião não identificado, que estava voando na área sem contato radar com o centro Recife. O objeto voava bem próximo ao Boeing 727, realizando manobras que foram notadas pelo comandante e sua tripulação. Manobras estas que eram impossíveis de serem feitas por um avião normal. Brito, então, descartou a possibilidade de que aquele objeto fosse um avião. O experiente comandante Brito, com a menor iluminação da cabine, pôde identificar a Lua e o planeta Vênus, tendo a certeza que estava avistando um objeto voador não identificado, ou seja, um OVNI, e não estes astros. Brito e sua tripulação observaram que o objeto mudava constantemente de cor e variava muito entre o vermelho e o laranja, e com o centro do OVNI nas cores branco e azulado. Outra coisa que chamava a atenção dos tripulantes do 727 era a forma de como o OVNI ficava se movimentando. O objeto ficava passando ao lado e por baixo do Boeing. Mais tarde, quando o voo chegou na região do SINDACTA de Brasília, Brito entrou em contato com o SINDACTA, reportando todos os detalhes sobre o que estava acontecendo. Mas o centro de controle informou que não havia nenhuma aeronave próxima ao Boeing 727 naquela região. Brito solicitou aos controladores do SINDACTA de Brasília que perguntassem para outros aviões que estavam sobrevoando aquela região para saber se as outras tripulações também estavam vendo o mesmo fenômeno. Então, o SINDACTA entrou em contato com uma aeronave da Aerolíneas Argentina e um avião da Transbrasil. O comandante da Aerolíneas afirmou que tinha visto o objeto no céu, e a tripulação da Transbrasil também confirmou que tinha visto o mesmo objeto. Brito continuou sinalizando as luzes do Boeing 727 para o objeto em busca de respostas. Enquanto estava voando sobre Belo Horizonte, a uma altura de 31 mil pés, o comandante resolveu informar os passageiros sobre a presença do estranho objeto. Naquele momento, o objeto aproximou-se ainda mais do avião e ficou cada vez mais nítido a presença do objeto. Neste momento, o SINDACTA entrou em contato com o comandante Brito, informando ter detectado um objeto não identificado próximo ao Boeing. O objeto chegou a ficar próximo do avião cerca de 8 milhas, mais ou menos 14 quilômetros. Segundo os tripulantes daquele voo, o OVNI mudava de cor e, de repente, uma luz azulada iluminou toda a cabine, fazendo com que os passageiros e tripulantes visualizassem com nitidez as formas do OVNI.
A tripulação da VASP teve todo o cuidado de informar os passageiros o que estava acontecendo, para não provocar pânico e medo entre os passageiros. E quem quisesse ver o objeto poderia se dirigir até as janelas do 727 e visualizar o OVNI. O OVNI começou a desaparecer quando o voo iniciou sua descida para o aeroporto do Rio de Janeiro, por causa da presença de nuvens na região. Mas ele só desapareceu totalmente quando o Boeing 727 se preparava para fazer o pouso na pista 14 do aeroporto do Galeão. Logo após o incidente, o comandante Brito escreveu um relatório informando o que havia acontecido naquele voo da VASP. Alguns passageiros que estavam no voo confirmaram as falas do comandante a respeito do avistamento do OVNI, e a própria VASP fez sua própria investigação sobre o fato, mas não conseguiu comprovar se realmente os passageiros tiveram um engano, ou que foi uma mentira deliberada por parte dos que visualizaram o objeto. Uma passageira do voo conta que o objeto brilhava como uma lâmpada de mercúrio, e relata que os passageiros procuraram ver o objeto pelas janelas do avião, mas segundo ela, mesmo assim, todos estavam calmos, como se estivessem acostumados a ver todos os dias os OVNIs. Nos meios de comunicação, os jornais, a rádio e a televisão se interessaram pelo avistamento do OVNI, e durante alguns dias este foi o principal tema dos meios de comunicação no Brasil. Em pouco tempo, começaram a surgir as pessoas que diziam que aquilo era um engano e que, na verdade, o objeto que tinha sido visto era o planeta Vênus e que os passageiros confundiram um simples reflexo com o planeta Vênus. O comandante Brito jamais negou nada do que havia dito. Para ele, o voo 169 foi seguido por um OVNI. Nesta foto, o comandante Brito mostra como ocorreu o encontro com o OVNI. Em São Paulo, o comandante e alguns passageiros confirmaram. Um estranho objeto voador acompanhou o voo 169 da VASP. O avião estava praticamente cheio, mais de 150 passageiros. Depois de 1 hora e 22 minutos de voo, eles sobrevoavam o interior da Bahia, mais ou menos na região de Bom Jesus da Lapa, no sul do estado. Foi aí que o comandante Gerson viu os primeiros sinais estranhos. O Boeing da VASP estava a 9.400 metros de altura, voando a mais de 900 km por hora. De repente, o comandante Gerson de Brito, homem de 45 anos de idade, 30 de aviação, afirma ter visto uma luz estranha do lado esquerdo do avião. Ele diz que se tratava de um objeto voador não identificado. Não foi a primeira vez que ele passou por essa experiência, então resolveu descrevê-la para os passageiros. Ele conta uma luz muito forte que se aproximava e se afastava do avião, alternando as cores laranja, branco, azul e vermelho, como mostra esta ilustração, baseada na descrição do comandante e de passageiros. Eu observei muito nítido aquelas pontas, 5 pontas meio pontiagudos, e uma metade assim de uma argola, de um aro. A luz era muito forte. Era bastante forte, um azul assim claro, um azul esbranquiçado, como aquelas lâmpadas de mercúrio. Eles dizem que o objeto acompanhou o voo durante 1 hora e 22 minutos, até 3 minutos antes do pouso no Rio de Janeiro. O comandante Brito afirma que o objeto foi visto também por um avião da Transbrasil e outro das aerolíneas argentinas. O radar do Ministério da Aeronáutica, que controla todo o espaço aéreo brasileiro, também registrou o objeto, segundo o comandante, a 14 quilômetros de distância da asa esquerda do avião. Eu sinalizei várias vezes os faróis da aeronave, os faróis de asa, para ver uma resposta, talvez, por parte deles. Apenas o que eu pude identificar como uma resposta foi a aproximação bem acentuada da aeronave, a ponto do radar de Brasília ter detectado esse objeto a 8 milhas do nosso avião. Mas o senhor acha que existiu assim, um certo contato, uma comunicação? Eu acredito, porque eu mentalizei realmente, eu não estou criando fantasia, nem é meu interesse para isso. E após 1 hora de voo, mais ou menos sobre a cidade de Petrolina, no interior de Pernambuco, nós começamos a observar
À esquerda do nosso avião, um ponto de luz semelhante inicialmente a uns faróis de avião, como se um avião tivesse com os faróis acesos naquela região. Nós ficamos observando, até então tentando determinar que curso tomaria aquele suposto avião com relação ao nosso tráfego, porque ali é um entroncamento de aerovias, de tráficos que vêm da Europa para, no caso, o Brasil, Brasília e demais cidades, como também para toda a América do Sul. Daí então nós começamos a observar e a primeira coisa que identificamos foi que aquele ponto mantinha uma equidistância, não vinha em confluência com a nossa rota. E logo após, depois de alguns minutos de observação, nós notamos que a primeira intensidade de luz, a primeira coloração de luz que tínhamos observado, começou a ter mutações de cores, como se fosse uma esfera rodando, ionizando gás, uma coisa assim, e aparentando assim uma coloração avermelhada, cor de abóbora, meio azulada, uma variação de cores, né? Intensa. E aí, galera? Será que foi verdade mesmo ou foi um engano? Bom, talvez se você perguntar isso para o comandante Brito e para alguns passageiros do voo, eu acho que eles vão dizer que sim. E esse foi o vídeo. Obrigado por assistir. E é isso aí, valeu, falou, fui, até o próximo vídeo.